Hoje eu vou utilizar todas as funções desse multímetro digital. Para isso eu vou utilizar todos esses objetos que estão aqui em cima da mesa. Recomendo que vocês não avancem esse vídeo. Eu vou fazer vários cortes no vídeo para deixar o mais curto possível, mais dinâmico, para facilitar. A primeira escala que eu vou utilizar desse multímetro é a escala de tensão da corrente alternada, que vai ser a tensão de tomada. Vou estar utilizando uma extensão de energia elétrica para isso, e com as ponteiras em mão eu vou plugar a preta onde estiver escrito COM de comum e a vermelha onde tiver a letra V de voltagem. Feito isso, eu vou selecionar a maior escala da tensão da corrente alternada. Nesse multímetro eu tenho uma escala de até 750 volts. E como essa tomada é de 127 volts, ela não vai ultrapassar esse valor. Agora eu vou colocar as ponteiras na tomada. O multímetro está apontando 127 volts de tensão elétrica dessa tomada. Como essa tensão não vai ultrapassar 200 volts, então eu posso diminuir essa escala e fazer o mesmo teste. Então dessa vez na escala de até 200 volts, eu tenho uma tensão de aproximadamente 126,68 volts. Agora eu vou utilizar a escala para a medição de tensão da corrente contínua. Vai ser a tensão de pilhas e baterias. Para isso eu vou colocar na escala de até 20 volts. Vou medir a tensão dessa bateria de celular. Vou colocar cada ponteira em um dos polos da bateria e eu tenho uma medição de 3,65 volts. Se eu inverter as ponteiras, a única diferença é que vai aparecer um sinal de menos no visor do multímetro. Feito isso, agora eu vou medir a tensão dessa pilha. É uma pilha comum de 1,5 volts. Vou colocar a ponteira preta no polo negativo da pilha e o vermelho no polo positivo da pilha. Se eu inverter, a única diferença, como eu já disse, vai aparecer um sinal de menos aqui. Tem uma tensão de 1,14 volts. Isso significa que essa pilha já está fraca para a maioria dos equipamentos. A próxima escala que eu vou utilizar é a escala de resistência na unidade de ohms. Vou testar esse resistor. Para isso eu vou colocar cada ponteira em um dos contatos dele. Eu tenho uma resistência de aproximadamente 100 ohms. Agora eu vou testar esse LED na mesma escala de resistência, na menor escala de até 200 ohms. Porém, como eu vou fazer o teste com LED, ele vai acender em vez de mostrar um valor no multímetro, ok? Então colocando as ponteiras no LED, ele deve acender como vocês estão vendo e não mostra valor no multímetro. Esse é o teste do LED. Agora na mesma escala, na menor escala também de até 200 ohms, vou testar essa lâmpada incandescente, colocando cada ponteira do multímetro em um dos contatos dessa lâmpada. Se apresentar valor na tela, significa que essa lâmpada está em bom funcionamento. Vou testar esse interruptor. De uma maneira ele vai estar desligado e da outra ligado, apresentando uma baixa resistência, porque é um interruptor. Se aparecer uma alta resistência ou continuar com o número 1 aqui, desse jeito, provavelmente esse interruptor estaria com problema. Nesse teste simples eu sei que esse interruptor está funcionando, mas talvez na prática, com uma corrente alta de energia elétrica, pode ser que ele acaba desligando por ser muito velho, por exemplo. E terminando a escala de resistência, vou testar esse fusível. Eu já vi comentário de basta você olhar no fusível e descobrir que ele está queimado. Sim, fusíveis como esse, que tem esse vidro transparente, é simples de ver. Mas existem fusíveis que em placas eletrônicas não é possível você ver dentro dele, saber se ele está queimado ou não. Então você vai ter que utilizar a escala de resistência. Existe passada de energia elétrica, então ele está apresentando valor no multímetro, significa que esse fusível está ok. Agora eu vou testar um diodo. Com a chave do multímetro girada para a escala de diodo, vou colocar as ponteiras nesse diodo. Antes de colocar, eu devo lembrar que de uma maneira ele deve apresentar valor no multímetro e de outra não apresentar valor, porque isso exige passagem de energia elétrica de somente um jeito. Então, dessa maneira ele apresentou uma resistência de energia elétrica. Agora eu inverti, ele não apresentou valor no multímetro. Então significa que esse diodo está funcionando. Agora eu vou utilizar a escala para medição de transistor. Vai ser a escala HFE que vai utilizar essa peça. Vou girar a chave seletora para HFE. E como esse transistor tem contatos curtos, eu tive que fazer uma adaptação. Eu serrei uma parte dessa peça para conseguir testar esse transistor. Ele é um modelo C9015 PNP com essa parte achatada virada para o meu lado. O primeiro contato é o emissor do meio base e o terceiro coletor. Então, de acordo com essas informações, eu vou plugar no multímetro. Essas informações de transistor você encontra na internet ou fazendo teste com o transistor. Em breve eu vou fazer um vídeo sobre ele. Agora eu vou plugar ele no multímetro de acordo com essas informações. Como vocês podem reparar, tem a letra E de emissor, B de base, C de coletor e aqui se o transistor é PNP ou NPN. Então vou plugar ele aqui.
Se o transistor estiver funcionando, ele deve apresentar um valor de resistência. No caso desse transistor de 284. Se ele não aparecer valor, significa que você plugou errado ou o transistor está com problemas. Ou se aparecer o número 1, significa que o transistor está em curto ou você colocou errado. Então, como eu coloquei certo, o transistor está funcionando, ele apresentou uma resistência. Agora eu vou medir a amperagem da corrente contínua. Vou selecionar a escala de até 10 amperes e dessa vez eu vou utilizar as pontas de prova. Colocar a preta no comum e a vermelha aonde estiver 10 amperes ou 10A da corrente contínua. Aqui eu tenho duas pilhas ligadas em série, não vou virar porque eu não posso mostrar a logomarca das pilhas. E aqui, relando os dois fios, a lâmpada acende. Mais informações sobre como medir a amperagem você pode consultar no vídeo que eu vou deixar aqui embaixo, um link para você ter acesso. Agora eu vou explicar para vocês como está ligado aqui. Esse fio branco é o fio negativo e esse fio amarelo é o positivo da pilha e o fio azul é o positivo da lâmpada. Bom, então o multímetro ele vai funcionar como se fosse um complemento, um outro fio aqui, como se fosse uma ponte, digamos assim, para medir a corrente contínua. Agora eu vou colocar uma ponteira no fio positivo da lâmpada e a outra ponteira no fio positivo das pilhas. A lâmpada deve acender e o multímetro ele está apresentando uma corrente elétrica de 420-430 miliamperes. Agora essa outra escala também é medição de amperagem da corrente contínua. Então eu não vou utilizar ela, é a mesma que essa 10 amperes. A única diferença é que eu coloco o plug no de baixo, no caso desse multímetro, e seleciono uma escala. Eu tenho uma escala de 200 microamperes que é muito pequena, 2000 microamperes, 20 miliamperes e 200 miliamperes. Dificilmente eu utilizo essa escala, eu utilizo mais a 10 amperes, por ser uma escala pequena. Se eu ultrapassar esses valores eu posso danificar o multímetro. Bom, se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de avaliar, isso é muito importante para mim, em gostei ou não gostei aqui embaixo. Não esqueça de se inscrever em meu canal para acompanhar novos vídeos.